Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Aquele dedo no like, meus amigos. Se vocês gostarem do vídeo, peço encarecidamente que você deixe seu comentário. Se você discordar ou concordar comigo, tá? Você é bem-vindo e pode deixar a sua opinião, tá? Todos vocês são livres para isso. E peço encarecidamente que você deixe seu like e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Meus amigos, um bom domingo aí a todos. Eu quero falar nessa tarde com vocês o seguinte. Eu quero discutir um pouco sobre o que está nessa imagem aqui, sobre o conteúdo dessa imagem aqui, e vai nos fazer refletir, né? Eu quero fazer vocês refletirem num pensamento. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre ciência de verdade. A diferença entre ciência de verdade e uma ciência dogmática, que exige a sua fé. Não tem método científico por trás, só tem falácia. Teoria em cima de teoria para explicar outra teoria, tá? E ciência não se baseia nisso. Ciência não é isso. Ciência de verdade são experimentos que podem se observar, podem ser reproduzíveis, mensuráveis. Isso é ciência de verdade. Então vamos dar uma lida nessa imagem aqui, ó. A gente pode ver que tem uma lata de Fanta, uma lata de refrigerante, né? A gente sabe que tem gás no refrigerante, certo? É um líquido gasoso, vamos dizer assim. E o que acontece? A lata de refrigerante que está exposta ao ambiente de vácuo, olha o que acontece. Ela explode, como diz aqui, ó. Esse experimento aqui simples, que qualquer pode fazer, é que uma lata de refrigerante exposta a um ambiente de vácuo, ela explode, certo? E isso nos demonstra o quê? Isso nos mostra a impossibilidade da existência de um ambiente pressurizado dentro de um vácuo sem a presença de um recipiente adequado. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, galera, é o seguinte, isso está nos mostrando o seguinte, que esses planetas aqui gasosos, como a NASA diz, eles não podem existir. Isso não é ciência de verdade. Galera, isso não é ciência. Vamos parar para pensar um pouco, galera. Vamos conversar, vamos refletir em cima disso. E é interessante por quê? Porque esse experimento aqui, como eu estou dizendo para vocês, ele é um experimento que pode ser reproduzível por todo mundo. Você pega uma simples lata de refrigerante, expõe ela a uma câmara de vácuo, se você tiver uma câmara de vácuo, e faça esse experimento. Deixa ela lá dentro e você vai ver que ela vai explodir. Tá entendendo? Ou seja, então, vamos pensar como se fosse isso na realidade. Porque é questão de lógica. Se realmente existisse planetas gasosos, melhor dizendo, se existissem planetas gasosos, em tese, no vácuo do espaço, no sistema solar, o que acontece? Pela lógica, pela razão, isso deveria acontecer. Esses planetas aqui, eles deveriam se despedaçar todo. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Esses planetas, eles deveriam ser fulminados em tese, se eles estão expostos a um forte ambiente de vácuo. Porque o vácuo absoluto, ele é muito forte do espaço. Então é questionável até também para a questão da Terra. Como a Terra, sendo bem pequena, consegue ter uma atmosfera, e essa atmosfera ela nunca é tomada pelo vácuo do espaço. Não faz sentido, percebe? Isso foge à lógica, isso foge da razão. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É uma questão, galera, que tipo assim, para você crer nisso, você tem que usar da sua fé para crer. Você não tem como você acreditar nisso com experimentos reais, com experimentações reais. Alguém já te mostrou algum experimento que mostra o contrário disso aqui? Alguém já te mostrou algum experimento pegando uma lata de refrigerante, botando ela dentro de um ambiente de vácuo e ela continuar lá, tranquilona? Não. Por quê? Porque o que vai acontecer é isso aqui. A lata ela vai explodir. Tá entendendo? Porque o ambiente fortíssimo de vácuo, tá entendendo? Vai fazer essa lata explodir. Tá entendendo? Vai acontecer um processo químico que vai fazer essa lata explodir. Então, galera, por que estão dizendo pra gente que há planetas no sistema solar gasoso? Com essa característica, planetas gasosos no sistema solar em tese no vácuo do espaço. E eles estão lá tranquilamente, girando em torno do Sol. Ah não, Lucas, mas é porque o campo gravitacional ele é muito forte. A gravidade é a força universal que faz tudo funcionar. E a gravidade é forte o suficiente para fazer esses planetas continuarem lá tranquilamente esses anos todos, né? Esses bilhões de anos. Será que isso é razoável? Pensa só, será que é viável pensar dessa forma, galera? Estamos falando agora de razoabilidade. Será que é razoável acreditar nisso aqui? Porque tem pessoas que dizem assim: ai, esse pessoal da Terra plana, como eles podem ver razoabilidade em acreditar que a Terra é plana
E como eles têm razoabilidade para acreditar que existe um domo com as inúmeras fotos de agências espaciais que exploraram o espaço. Ou seja, nisso eles veem razoabilidade. Acreditar na foto naquela imagem da NASA, Blue Marble 2002, aquela NASA que o próprio autor da imagem, que é o Rob Simmons, ele deixou claro que a NASA... Desculpa, ele deixou claro que a foto Blue Marble 2002, que foi feita por ele deixou claro que ele usou Photoshop. Ele diz que tem que ser Photoshop. É Photoshop porque tem que ser. E por que tem que ser Photoshop? Porque a gente não tem a curvatura de fato. A curvatura da Terra só existe no imaginário humano, na imaginação. Você já viu a curvatura da Terra? Ah, Lucas, é? Então pega um foguete e se eleva no espaço que você vai ver a curvatura da Terra. Tá, mas você fez isso? Você já pegou um foguete por você mesmo, por sua própria conta, chegou até uma certa altitude, por exemplo, na estratosfera, e viu a curvatura da Terra com seus próprios olhos? Não, né? Então, meu amigo, se você não fez isso, não tem por que você mandar eu fazer isso. Não tem por que você vir com essa hipocrisia pro meu lado e mandar eu fazer uma loucura dessa, subir em foguete. Eu jamais teria coragem de subir num foguete. Tá louco, meu? Você tá pensando o quê? Eu quero morrer direito, filho. Eu não quero morrer dessa forma, tipo assim, a la louca. Tipo assim, eu tenho amor à minha vida, percebe? Eu jamais subiria no foguete. Os próprios caras mesmo, o Elon Musk, pergunta se o Elon Musk sobe em algum foguete. O cara tá sempre por trás de vários projetos, desenvolvendo vários projetos, vários foguetes para, né, em tese, alcançar o espaço, porque a promessa dele é levar os seres humanos para Marte. Pergunta, você já parou para se perguntar por que o Elon Musk ele nunca entra num foguete para testar, para fazer um teste experimental com a própria aeronave que ele mandou desenvolver? É uma pergunta, você já parou para se perguntar nisso? Pois é, então é interessante, galera. Você tem que parar para se perguntar sobre isso, porque é uma questão bastante interessante e ninguém te induz, ninguém te, vamos dizer assim, ninguém te incentiva a pensar por esse lado. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então essa imagem aqui, galera, ela nos diz o seguinte, que o verdadeiro método científico ele foi jogado no lixo. Ou seja, tudo que não há uma explicação lógica, tudo que não pode ter uma explicação razoável, eles usam a gravidade como justificativa. Para qualquer coisa se aplica a gravidade como desculpa, como a força mais forte do universo, né? A força mais importante. Mas isso é mentira. Por quê? Porque a força mais importante do universo é o eletromagnetismo. Porque tem pessoas, como aquele cara que eu já mostrei aqui, um cara que fez um modelo de previsão de terremoto em 1986, o método dele deu 92% de precisão de acertos de previsão de terremoto. E o cara dizia que a força da gravidade ela sempre era dominada pelo eletromagnetismo. Ou seja, a gravidade era a força mais forte das 4 forças fundamentais do universo. Ou seja, talvez a gravidade ela nem exista, a gravidade ela é hipotética. Agora, a aceleração da gravidade eu concordo que existe, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso sim, a aceleração da gravidade é um fato medido, que os corpos caem e tem uma aceleração, meu amigo, isso eu não tenho dúvidas. Agora, que existe uma força mágica que em tese está puxando tudo para o centro de massa, é isso que eu discuto, é isso que eu tenho dúvida. Por quê? Porque no caso o que acontece é densidade e flutuabilidade. Experimenta pegar uma simples pena e pegar algo um pouco mais pesado, uma colher. Solta os dois ao mesmo tempo. Qual dos dois vai atingir o solo primeiro? É óbvio que é a colher. Por quê? Por causa da gravidade? Negativo, por causa da densidade e flutuabilidade. A colher, por ser mais densa que o ar, ela vai atingir o solo primeiro do que a pena, que é menos densa que o ar. Deu pra entender? Então, galera, pra vocês verem, heliocentrismo refutando a si próprio. Tá entendendo? Isso aqui tá nos mostrando que o modelo heliocêntrico ele é falho. O modelo heliocêntrico ele é imaginário. O modelo heliocêntrico ele é mais imaginação do que fato. Ele é mais imaginação científica do que fato. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Agora, esses planetas aqui, gasosos, é curioso. Por que nenhum desses planetas explode lá no vácuo? Eles estão expostos, certo? Lá no vácuo. Por quê? Porque eles não têm um ambiente pressurizado. Não existe um ambiente pressurizado para pressurizar esses gases aqui que estão nesses planetas. Então, como eles estão em contato direto com esse vácuo, por não ter um ambiente pressurizado para fazer a separação do ambiente de vácuo com o ambiente gasoso do planeta, ou seja, isso impossibilita de haver planetas gasosos. Ou seja, isso aqui foge da lógica. Você está entendendo? Isso aqui vai totalmente contra a razão, contra a lógica. Então, galera, isso aqui não é ciência, isso aqui é dogmatismo. Volto a dizer, isso aqui é dogmatismo porque isso aqui, cara, exige fé.
Desculpa, não tem outra explicação. É fé e acabou. Você tem que acreditar que a gravidade, você tem que acreditar que esses planetas estão expostos ao vácuo, você tem que acreditar que a Terra está há 4,5 bilhões de anos exposta ao vácuo e em nenhum momento a Terra perde essa atmosfera para o vácuo. Aí tem cientistas que dizem assim, não, mas nós seres humanos que somos sortudos demais por viver em um planeta que tem atmosfera. Percebe? Será que isso é ciência? Não, sério, cara. Então quer dizer que nós somos sortudos demais por viver num planetinha, né, um planetinha, um ponto pálido azul no universo, né, que existe há 4,5 bilhões de anos. Esse planetinha está em contato com um vácuo infinito. Esse contato é forte demais. E esse vácuo, ele, em nenhum momento ele consegue tomar a atmosfera dessa bolinha de gude, desse pálido ponto azul, em tese que seria a Terra, né? Percebe? Será que tem ciência por trás disso mesmo? Alguém já te mostrou um experimento mostrando isso, reproduzindo isso a pequena escala? Percebe? Não tem experimento em pequena escala demonstrando isso. Ou seja, galera, volto a dizer, isso é dogmatismo, isso é imaginação científica, isso não é fato. Bom, então é isso, galera. Basicamente o raciocínio do vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Basicamente é isso. O que eu tenho para dizer é que realmente exige a fé para acreditar nessa ciência de mentira, que tem mais dogmas, usa-se mais a imaginação do que fato propriamente dito, e a ciência de verdade do método científico, o verdadeiro método científico, ele infelizmente foi jogado na lata do lixo. Bom, vou ficando por aqui. Fortíssimo abraço para você que me acompanha. Continuarei falando mais sobre essas e outras questões. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.